Olha, a polícia vai pedir à justiça a quebra de sigilo de um grupo fechado na rede social que estaria estimulando suicídios de adolescentes. Na Serra Gaúcha, 2 meninas se mataram enforcadas. Elas teriam feito um pacto de morte. Que pavoroso isso, meu Deus! Outras 3 adolescentes ouvidas pela polícia apresentavam cortes nos pulsos e também marcas no pescoço. Deixa eu ver. A cidade conhecida pelo glamour do cinema foi palco de um roteiro que parece filme de terror. Mas é horrível, né? Isso aí nos faz. A aluna desta escola do município de Gramado, Carita Roque, de 14 anos, se matou na última sexta-feira. Ela foi encontrada em casa, dentro de um roupeiro. Jovem, às vezes não tem a cabeça formada. O mais estranho é que a morte aconteceu 3 dias depois de uma outra estudante tirar a própria vida. Nani Monteiro, de 18 anos, tinha sinais de enforcamento. O caso aconteceu em Canela, cidade que fica ao lado de Gramado, na Serra Gaúcha. Disse que ela brigou com o pai dela e daí mandou uma mensagem, escreveu um papel, um bilhete, deixou escrito e disse que ia se matar. Numa rede social, o namorado de Nani contou que havia pedido a ela que não fizesse isso, que tinha medo do que poderia acontecer e que esse dia chegou. As mortes levaram a Polícia Civil a descobrir um grupo de adolescentes com perfil depressivo e, o pior, suicida. Existe um quadro de não aceitação, um quadro de baixa autoestima, um quadro de sofrimento de bullying por muito tempo. Isso para nós ficou muito claro. Após as mortes, outras 2 jovens foram internadas em hospitais da região. Elas haviam tomado antidepressivos em excesso e usado lâminas para rasgar os pulsos. Uma terceira adolescente prestou depoimento e afirmou que todas se conheciam pela internet. Ela também tinha ferimentos nos braços. As jovens que participavam do mesmo grupo nas redes sociais têm entre 12 e 18 anos de idade. Os investigadores ainda não sabem quantas adolescentes firmaram o que está sendo chamado de pacto de morte. O maior desafio da Polícia Civil agora é descobrir a motivação da sequência de tentativas e suicídios. Que há uma pactuação, é óbvio que deve ter uma motivação em comum, né? E é essa motivação é que nos desafia, né? Saber, por que todos decidiram tomar o mesmo caminho, né? Colegas de uma das vítimas estão chocados e se recusam a acreditar na história. Ninguém faz um grupo para se matar, né? Principalmente a Carita. Existe um pacto de silêncio paralelo a tudo isso. E existe também um pacto de que ninguém vai ficar para contar. Assustador isso, hein? Assustador, meu Deus do céu. Olha, gente, é dever dos pais, todos nós somos pais, né? Monitorarmos o comportamento dos nossos filhos, né? E aí, você me pergunta assim, e aí, Coelho, vamos fazer o quê? Tem que vigiar, né? Tem que vigiar, mesmo sendo menores de idade, enfim, ou até próximos de atingir a maioridade, os 18 anos, esses adolescentes, eles adoram modismos, né? E muitas vezes são modas destrutivas, ainda mais para quem não conhece os perigos da vida, que é o caso da maior parte dessa garotada muito jovem, 13, 12, 13, 14 anos, que já estão tendo acesso à internet. E é uma porta de casa que você abre para todo tipo de informação. Você abre a porta da sua casa, gente, pode entrar quem quiser. Não, você seleciona quem entra, não é? E a internet é porta de coisas boas e porta de coisas perversas que levam a essa situação aí. Jovens totalmente desorientados, umas meninas lindas, meninas maravilhosas, com todo o futuro pela frente, sei lá por que cargas d'água, por que motivo, sofriam de algum bullying, ou alguma baixa estima, ou alguma depressão, ou falta de carinho, de atenção, e acabam entrando em grupinhos de gente com cabeça vazia, né? Gente que gosta de coisas pavorosas, né? Coisas perversas, e acabam motivando, fechando um grupo para chegar num momento desse, de cultuar a própria morte. Meu Deus do céu! Olha, vamos falar sobre esse assunto agora, vamos nos aprofundar, conversar sobre esse tema com um psiquiatra especializado em comportamento de adolescentes. O Marcelo Semali está com esse entrevistado, vai apresentar para a gente mais detalhes sobre o que pensar e os pais, o que fazerem, né? Como entender um tipo de coisa dessas. Semali, é contigo.
Olha, Coelho, é um fato que nos deixou chocados a todo o estado. Eu, como pai, também tenho uma filha nessa mesma faixa etária. Conversei ontem, quando retornei da Serra, sobre essa situação. Agora a gente vai ampliar um pouco mais, aprofundar essa discussão com o Dr. Ricardo Nogueira, que é gestor em saúde mental do Hospital Mãe de Deus. Bom dia para o senhor, doutor. Como os pais podem perceber os primeiros sinais de que algo está errado com os adolescentes, de que há um certo tom de depressão no dia a dia deles? Como os adolescentes podem pedir socorro de uma forma aí subliminar? Hoje, 36% dos jovens aqui da capital, Porto Alegre, apresentam desesperança. O que ocorre? Quando eles mudam a sua conduta na escola, quando eles começam a ter ausências, quando começam a diminuir o seu desempenho escolar. Então, a gente nota e observa tudo isso, mas para isso tem que conversar com os filhos, né? A gente está notando que os pais só conversam com os filhos depois do ocorrido. Então, os pais têm que saber onde que os filhos estão na internet, quais os sites que eles frequentam, com quem que eles andam, observar essas companhias, se fazem uso de drogas ou não, se estão praticando o vamping, que é passar as madrugadas na internet, não sair do quarto, ficar fechado no quarto, escondendo as suas partes íntimas, assim. Hoje é muito comum a autolesão, né? Os adolescentes praticam isso cada vez mais. Então tem que se observar os filhos, olhar os filhos, conversar com eles, olhar para eles interna e externamente também. Agora, doutor, até que ponto conquistar a confiança desses jovens a partir do momento em que eles têm redes sociais, WhatsApp, Facebook e outros meios de comunicação? Como monitorar sem que seja uma invasão de privacidade e, ao mesmo tempo, consiga aí estabelecer esse diálogo de interação entre pais e filhos e até mesmo na rede de amizades desses adolescentes? Eu sou avô e sou pai de 5 filhas. Eu falo com as minhas filhas e os meus netos pelo WhatsApp, falo pelo Facebook. Então, eu participo junto com eles, participo dos sites que eles participam, entendeu? Eu sou igual a eles, né? Tem as mesmas agruras, os mesmos sofrimentos, compartilhamos tudo. Agora estamos todos juntos, empenhados na eleição, por exemplo, e uns convidam os outros. Eles me contam das coisas deles, dos esportes que eles praticam, dos namorados que têm, da situação que não estão bem com o namorado, que não está bem no emprego. Ou seja, a gente tem que participar de tudo, a gente tem que compartilhar de tudo. Isso é até uma forma de se sentir um pouco mais jovem, né, doutor? De participar do dia a dia, conseguir fazer essa interação, falar a mesma língua. Agora, na escola, como escolher o melhor momento para debater essa situação, estar atento às amizades, aos grupos escolares, os colegas em salas de aula, o contato com os professores? Como é que isso é feito no dia a dia? É o contato com os professores, ir na escola, conhecer os seus colegas, ser amigos dos pais, dos seus filhos. Hoje, por exemplo, eu sou amigo dos amigos das minhas filhas. São uma nova rede que eu tenho, né? E como tu mesmo disseste, isso nos rejuvenesce. Eu já falo um vocabulário renovado, né? Então a gente tem que ser amigo dos filhos, tem que ser parceiros dos filhos. E eu acho que nós temos que ser parceiros nessa luta, porque cada vez mais aumenta o suicídio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Então nós temos que estar juntos. É um problema que atinge mais de 1.000 suicídios por ano, né? Então, e principalmente atualmente agora nessa faixa etária entre os 15 e 29 anos. Agora, doutor, ontem quando nós conversamos com o delegado Vladimir, a delegada Elisângela, o delegado Gustavo lá da Serra, um traço nos chamou muito a atenção. Eram pessoas, adolescentes que tinham um bullying continuado e reprimido na escola e acabaram se autoprotegendo nesse grupo fechado. A delegada até utilizou a expressão é um pacto de silêncio paralelo, onde ninguém vai ficar para contar essa história. Parece que o clímax desse jogo que eles mesmos estabeleceram é a retirada da vida. Eles acabam testando os limites do corpo, tomando antidepressivos, automutilando, cortando pulsos. Como explicar isso? Essas reações diante de uma espécie de status onde o que é bacana é tirar a própria vida. Como entender essa mente?
É uma coisa de automutilação, né? Também ocorre entre os grupos com anorexia, né? Para ver quem é que fica mais magro, quem está com mais ossinhos à vista, né? Infelizmente, isso é muito comum. As pessoas se surpreendem, a mesma coisa que se surpreende com o suicídio, né? Mas existe mais de 1000 suicídios por ano no Rio Grande do Sul há mais de 10 anos. Então, quando ocorre o fato consumado, que a gente faz todo esse alarde, mas, no entanto, além dos 1.174 suicídios que nós temos por ano, nós temos que contabilizar também as tentativas, e cada vez mais entre os jovens. E por que será? Algo está errado, né? Então a gente vê uma incidência muito alta de uso de drogas entre essa faixa etária, crianças com 9, 10 anos que já usam crack, por exemplo. E aí o pai e a mãe vão detectar quando eles já estão usando há mais de 3 anos, por exemplo. Então o que está faltando é um olhar atento ao que está ao nosso redor. Perguntar como é que tu está, como é que tu está te sentindo. Isso tu vai ver pelas atitudes, pelas condutas, pela forma de vestir, pela cor do cabelo, pelo penteado, pelo piercing. Não é verdade? É fácil, né? Mas a gente tem que ter um olhar, né? Tem que querer ver. A gente agradece aqui ao Dr. Ricardo Nogueira, gestor em saúde mental do Hospital Mãe de Deus. O recado está dado, viu, Coelho? É atenção, é estabelecer diálogos, é aproximação com o seu filho, com os amigos do seu filho, para evitar que situações como essa voltem a se repetir em todo o Rio Grande do Sul. A gente encerra a entrevista agradecendo ao Dr. Nogueira. Gente, uma palavrinha rápida só. Os jovens, para os pais, oriente seus filhos, busquem uma religião. Tem que aprender a amar a vida. Se a pessoa não souber amar a vida, termina nisso, acaba culpando a morte. Tem várias maneiras legais de aprender a gostar da vida, basta os pais orientarem.